Bom dia, primeiro A, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do caderno de atividades das páginas 13 até a página 16, dos exercícios 18 ao exercício 31. Então vamos lá, exercício 18. O ciclo celular é composto de duas etapas, interfase e divisão celular. Diferencie resumidamente cada uma delas. Claro que vocês podem escrever com as palavras de vocês. A interfase corresponde ao maior tempo de vida das células, quando o DNA se encontra em intensa atividade, coordenando a síntese proteica e o metabolismo celular. A divisão celular compreende o período em que a célula duplica o núcleo e se divide em duas células filhas através da mitose. Exercício 19. Nós temos aí um pequeno texto falando aí sobre os pesquisadores, né? Foram contemplados aí com a descoberta de genes e moléculas envolvidas na regulação da divisão celular. Tá dizendo que esse processo faz parte do ciclo celular. Qualquer alteração pode levar à reprodução desordenada das células, caracterizando aí o que nós chamamos de câncer. Então vamos lá, nós temos aqui 3 trechos, vamos ver quais os que estão corretos. Número 1. No ciclo celular, devemos considerar 2 momentos: a interfase, etapa em que a célula apresenta intensa atividade metabólica, e a divisão, certo? 2. Os períodos da interfase são denominados G1, S e G2. Nos períodos G1 e G2, o crescimento celular é acentuado. São ativados mecanismos celulares que verificam as condições da célula antes de prosseguir de uma fase para outra. No período S, ocorre síntese de DNA nuclear, certo? 3. No período G2, a célula verifica se o DNA sofreu alterações em suas sequências de bases. Caso tenham ocorrido mutações, a célula não entra na fase seguinte e o DNA danificado não será replicado. Errado! Então, aqui nós temos apenas a 1 e a 2 corretas, então é letra B. Questão número 20. O sistema de controle do ciclo celular tem a função de coordenar a correta ocorrência do ciclo de uma célula. Nele existem os pontos de checagem. Quais são eles e pelo que cada um é responsável? Então vamos lá. Nós temos o ponto de checagem G1. Ele compreende a verificação do ambiente pela célula, ou seja, se é favorável ou não. Temos o ponto de checagem G2. Consiste em verificar a replicação do DNA. E temos o ponto de checagem da divisão celular, que verifica a conexão dos cromossomos ao fuso. O ponto de checagem da mitose verifica se todos os cromossomos estão ligados ao fuso mitótico. Questão número 21. A regulação do ciclo celular pode ser subdividida em interna e externa. Como é possível diferenciá-las? Bom, a regulação interna ela é realizada por sinases e ciclinas, que em conjunto promovem a ativação ou inativação de outras proteínas. A regulação externa é realizada por fatores químicos, né? Como liberação de substâncias que vão induzir a divisão celular. Ou físicos, por exemplo, a falta de espaço em virtude da aglomeração de células ou conexão com a matriz extracelular.
Questão número 22. As células humanas normais que constituem os tecidos e neoplasias deles derivadas estão em proliferação quando uma proporção da população celular está sintetizando o DNA ativamente em preparação para a divisão celular. As células de conteúdo diploide contêm 7,14 picogramas de DNA até a entrada do ciclo de proliferação. Durante a fase S, as células aumentam essa quantidade de DNA até atingir 14,28, ou seja, o dobro, né? 2 vezes o primeiro. Picogramas de DNA por célula, o que corresponde ao estado tetraploide. Em medidas citométricas de quantidade de DNA, seria correto raciocinar que, letra C, em humanos, jovens e adultos, a razão G0/G1, indicada pelo índice de DNA do pico G0 e G1, para neurônios normais seria igual a 1. Essa é a resposta correta. Mas essa questão vocês não precisam se preocupar, porque eu não expliquei como fazer esse tipo de consideração. Então vocês não precisam se preocupar. Eu corrigi porque ela está junto com os demais exercícios. Mas é um exercício que nós não estudamos em detalhe, certo? Então não se preocupem, assinalem como alternativa correta a C. Agora vamos para 23 de divisões celulares. Para explicar as diferenças ou semelhanças entre mitose e meiose, normalmente são utilizadas as denominações células somáticas e gametas. Diferencias. Células somáticas são células que não estão diretamente envolvidas no processo de reprodução, ou seja, elas não participam da formação de gametas por meio da divisão celular. Os gametas são células reprodutivas, obtidas através da meiose. Questão 24. Existem 2 tipos de divisão celular, dependendo do tipo de célula. Considerando uma célula diploide, complete o quadro comparando as 2 formas de divisão. Então vamos lá. Carga genética da célula original. Na mitose vai ser 2N e na meiose também 2N. Número de células e carga genética ao final da divisão celular. Na mitose nós vamos ter 2 células, 2N, ou seja, 2 células iguais, geneticamente iguais à primeira. Na meiose nós vamos ter 4 células N, ou seja, com a metade do número de cromossomos da primeira. A célula mãe é 2N, as células filhas são N. Então, voltando. Na mitose nós temos na primeira linha 2N e na meiose também. Depois na segunda linha, mitose, 2 células 2N e na meiose 4 células N. 25. Analise o gráfico abaixo que representa a meiose. Com base no gráfico, pode-se afirmar que, letra E, no tempo 2 e antes do tempo 3, ocorre a permuta ou crossing over entre os cromossomos homólogos. É a troca de pedaços dos cromossomos. Questão 26. O crescimento corporal em um organismo multicelular e a reprodução em um organismo unicelular dependem do processo de divisão celular que faz parte de outro processo, chamado ciclo celular. Relacione as fases listadas na coluna A ao ciclo celular apontado na coluna B. Então vamos lá. O número 1, que é a telófase, é o início da citocinese e descondensação dos cromossomos. O número 2, que é a metáfase, alinhamento dos cromossomos no equador da célula. 3, anáfase,
migração dos cromossomos para os polos da célula. E o 4, prófase, formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos. Então, vai ficar 4, 3, 1, 2. Isso é a alternativa E. Questão de número 27. Analise o esquema. Assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, a divisão celular, a fase e o nome do processo ilustrado. Então, vamos lá. A divisão celular é a meiose, porque a gente vê no esqueminha do meio aí uma troca de pedaços, ou seja, uma permutação ou crossing over. Então, isso ocorre na meiose. Essa característica, né, essa permutação, ela acontece na prófase 1 da meiose. E o nome do processo, acabei de falar, permutação, né, ou crossing over. Então, nós temos aqui a alternativa C. Questão 28. A mitose e a meiose ocorrem no organismo humano e possibilitam a formação de diferentes células. A primeira ocorre em células somáticas e a segunda em células germinativas. Existem vários eventos que acontecem de forma semelhante nas duas divisões celulares. Dentre eles, pode-se citar letra C, condensação cromossômica, duplicação do DNA e desaparecimento do envoltório nuclear. Questão número 29. Normalmente, não se encontram neurônios no cérebro em plena divisão celular. Entretanto, no mal de Alzheimer, grandes quantidades dessas células iniciam anormalmente o ciclo de divisão. Estudos mostram que até 10% dos neurônios nas regiões atingidas por tal degeneração tentaram iniciar a divisão celular. Contudo, nenhum deles conseguiu terminá-la, pois não foi observado o sinal mais característico da consumação da divisão de uma célula: cromossomos alinhados no meio dos neurônios. Nomeie o tipo de divisão celular ao qual o texto faz referência e a fase dessa divisão correspondente ao alinhamento dos cromossomos. Então, a divisão celular é do tipo mitose. E a etapa que os cromossomos aparecem alinhados é a metáfase. Questão número 30. Assinale a alternativa correta quanto à mitose na espécie humana, referente à fase da anáfase 1, prófase 2, telófase 3, metáfase 4, respectivamente. Vocês vão assinalar a letra E. O número 1, anáfase, ocorre a separação das duas cromátides irmãs. Número 2, prófase, os cromossomos duplicados na interfase começam a se condensar. 3, telófase, os cromossomos se descondensam e as fibras do fuso mitótico desaparecem. E o número 4, metáfase, os cromossomos se deslocam em direção à região da placa equatorial e a formação do fuso mitótico. Então, alternativa E. Questão número 31. Sobre a meiose, responda as questões propostas. Letra A. Por que a meiose é conhecida como divisão reducional? Porque as células filhas apresentam metade do número de cromossomos da célula mãe. Isso acontece em virtude da separação dos cromossomos homólogos. Letra B. Porque a meiose pode ser considerada uma fonte de variabilidade genética? Porque nessa divisão
pode ocorrer aí o crossing over ou permutação, que possibilita certo rearranjo no material genético. C. Que tipo de meiose ocorre nos mamíferos e nas plantas e em algumas espécies de algas e protozoários? Então vamos por partes. Nos animais, meiose gamética, para a formação de gametas. Nas plantas, meiose espórica, para a formação de esporos. E protozoários, a meiose zigótica. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui a correção, certo? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem pelo chat ou esperar até a nossa próxima aula ao vivo, ok? Beijo para vocês, até a próxima!